Então, como vocês viram nas imagens anteriores, nós temos uma diversidade enorme de relevo no planeta Terra. Uma diversidade realmente enorme. Uma geodiversidade, se formos considerar só do ponto de vista das formas, muito grande. Essas diferentes formas no relevo terrestre, elas resultam de duas forças principais. Duas forças que, em princípio, elas são antagônicas, mas que, no final das contas, elas acabam se combinando para dar um modelado à superfície terrestre que nós conhecemos. Tá? É claro que quando a gente pensa em relevo, quando a gente ouve falar em relevo, é normal a gente associar relevo àquelas formas características que nós aprendemos lá no sexto ano, sétimo ano, que são as montanhas, as planícies, as depressões e os planaltos. Essas são as principais formas de relevo terrestre que a gente conhece, lá repito, do sexto ano, sétimo ano e ainda dos anos iniciais. Mas é claro que o relevo terrestre ele contém aí outras formas de relevo, além destas que foram citadas e dessas que a gente normalmente se lembra. O relevo terrestre ele é formado, como eu havia dito, por duas forças antagônicas. Quais são essas forças? Uma delas são as forças endógenas, internas. Tá? Essas forças elas atuam do interior do planeta, de dentro do planeta, para fora, para a superfície, modelando-a. Como exemplo dessas forças endógenas, nós temos os vulcões. Tá? Os vulcões eles atuam nesse sentido, modelando a superfície terrestre, criando ilhas, criando cadeias de montanhas e etc., mas sobretudo ilhas e outras formas. Então, os processos de vulcanismo. Tá? Nós vamos ter também os processos relacionados aos movimentos do interior da Terra. Nós já estudamos lá os movimentos convectivos, o manto ele não está parado lá, a parte líquida ou mais viscosa do manto, abaixo da superfície, não está parada. O manto ele está em constante movimento convectivo, e esse movimento convectivo faz com que as placas tectônicas se movimentem. Tá? Como nós já estudamos, inclusive, antes mesmo das aulas serem interrompidas, né, terem parados, as placas tectônicas elas vão se movimentar em três sentidos, né, principais. Então, no sentido convergente, no sentido divergente e no sentido transformante. E é óbvio que a movimentação dessas placas tectônicas também vão ocasionar algumas formas de relevo na superfície terrestre. Então, essas são as principais forças internas, as forças endógenas que nós chamamos. Principalmente vulcanismos, tá? Os processos aí relacionados ao tectonismo de placa, terremotos e etc. Então essas são as forças internas, endógenas. E aí nós vamos ter, atuam de dentro para fora. Tá? E nós vamos ter o contrário, forças que atuam na superfície, na atmosfera terrestre, dando o modelado ao qual nós conhecemos, tá? Que vão realmente moldar a superfície terrestre. Essas forças elas estão relacionadas com aqueles processos que nós conhecemos como intemperismo e erosão, principalmente esses dois processos. O processo de intemperismo, que é uma espécie de apodrecimento das rochas e dos materiais que estão na superfície terrestre, e os processos erosivos que consistem na desagregação desse material, no transporte e a deposição desses materiais que saem de uma rocha existente. É pensar que a superfície terrestre ela é formada por altos e baixos, e pela lei da gravidade nós sabemos que o que está em cima ele tem uma tendência de ir para a parte mais baixas em função da força da gravidade. Tá? Então esse é um processo bastante simples lá da física que a gente conhece. E esse processo ele acontece constantemente. Então nós temos aí esse processo de intemperismo ocorrendo a partir do intemperismo físico. Por exemplo, a radiação solar ela incide diretamente nas rochas, e com o passar do tempo, dos dias, dos meses, dos anos, a incidência da radiação vai provocar alterações na rocha. Então, o intemperismo
vai ocorrer ali um temperismo físico, pode ocorrer um temperismo químico também, dependendo da circunstância, dependendo da região. Nós temos aí o intemperismo biológico ocasionado, por exemplo, em relação a plantas, as raízes das plantas. A partir do momento que as plantas elas crescem no maciço rochoso, no afloramento rochoso, elas vão desprendendo alguns pedaços. É claro que ela vai liberando substâncias, essas substâncias vão reagindo com o material da rocha e vai contribuindo para o desgaste e para aquele apodrecimento que eu havia mencionado anteriormente. Então, desgaste físico, biológico, e também temos o químico. Né? Esse intemperismo provocado principalmente pela ação da água, sobretudo no contexto em que nós estamos, porque toda água ela é mais ou menos ácida. Toda água ela vai ser ácida. O que vai mudar é o seu teor de acidez. Essa acidez da água, por menor que ela seja, quando ela entra em contato com o material cimentante de uma rocha, por exemplo, ela acaba dissolvendo aquele material e também contribuindo para o processo de intemperismo e, por conseguinte, de erosão. Tá? A erosão ela pode ocorrer pela água. A água é um dos principais agentes de erosão, principalmente quando nós considerarmos as zonas tropicais do globo, a zona tropical de um modo geral. Então a água vai ser o principal agente de erosão, o principal agente erosivo. Nós temos o vento também que cumpre esse papel. Nós temos o gelo, como também já discutimos em sala de aula. O gelo ele tem uma capacidade de erosão, de transporte de material muito grande. Claro que aí pensando em períodos em que a Terra passou por eras glaciais, não acontece nesse momento em toda a parte do globo. Mas o gelo, e nós temos outros agentes de erosão, como por exemplo a gravidade, que também atua aí nesse sentido. Então o relevo terrestre vai ser resultado dessas forças internas e forças externas na superfície terrestre que vão dar o modelado. Nós temos formas enormes, como por exemplo umas cadeias de montanhas, como a dos Andes, como a do Himalaia. São são feições geomorfológicas originadas a partir do processo de tectônica de placas. Então, no caso da Cordilheira dos Andes, nós temos um processo de subducção, então, em que a placa de Nazca ela entra embaixo, mergulha embaixo da placa sul-americana, e lá no Himalaia nós temos um processo de abducção, que é um processo de choque, de encontro entre essas placas tectônicas, que há o surgimento da placa da Eurásia, da Índia com a Eurásia, ao surgimento da placa da Eurásia, formando a cadeia do Himalaia, onde está o Monte Everest. Então esse é um processo, formas grandes, e nós temos formas menores. Nós temos, por exemplo, a escarpa devoniana, que a gente já discutiu, viu em sala de aula, que surgiu a partir de um processo também relacionado a tectônicas de placa, que formou ali na separação dos continentes sul-americano e africano, que formou aquele degrau topográfico no relevo. É uma unidade, em termos de extensão, menor do que os Andes, menor do que o Himalaia. E nós vamos ter também, além dessas de montanhas, depressões, planaltos, planícies, nós vamos ter formas menores, formas pequenas, que você observa num afloramento rochoso, formas muitas vezes que você precisa de um equipamento para observar, ou que são realmente muito pequenas, na ordem de centímetros, mas que são formadas por esses agentes externos ou internos, ou na associação de ambos, tanto dos agentes internos como externos. Quando nós trabalhamos com geomorfologia, dois livros eles são de fundamental importância. A geomorfologia é a ciência que estuda as formas do relevo. A gente vai normalmente nos referir à geomorfologia quando estuda a questão do relevo terrestre. Nós temos dois livros que são muito bons. Um deles é esse aqui, Geomorfologia, uma atualização de bases e conceitos. É um livro muito bacana, do Antônio José Teixeira Guerra e da Sandra Batista da Cunha. É um livro que acredito que está disponível para PDF, tem vários trabalhos, síntese, resumos feitos sobre ele na internet, é possível de serem baixados, de serem lidos. Eu enviarei dentro do possível para vocês alguns materiais, alguns artigos referentes a este livro. Nós temos esse outro livro aqui que trata especificamente, dos mesmos autores, trata especificamente do relevo brasileiro, da geomorfologia brasileira. É um livro assim
fantástico. Esses dois livros aqui, para quem gosta de geografia física, são fenomenais. São livros muito bons para serem lidos. E claro, nós temos o nosso material didático. Então o relevo e o conteúdo referente a relevo nós vamos encontrar no capítulo 3, nosso material aqui da FTD. Você pode folhear ele, aliás, deve folhear. Então nós temos, assim como no início dessa aula, várias paisagens, com várias formas de relevo, formas distintas. Os agentes internos, externos, que formam o relevo terrestre. Então você consegue tranquilamente estudar todo esse conteúdo dessa nossa aula, os tipos de erosão e etc., usando esse material aqui. Não deixe de fazer todos os exercícios, não todos os exercícios de uma vez só, mas nós estamos estudando sobre a erosão, no caso aqui, sobre a formação do relevo terrestre. Vai lá nos exercícios a respeito desse tema, desse conteúdo e os resolve. Não deixa para depois. Então façam esses exercícios, leiam a apostila. Eu certamente mandarei, colocarei lá, já coloquei nas plataformas digitais as atividades para vocês resolverem. Então façam esses exercícios, caprichem, estudem bastante e tenham um ótimo estudo e nos vemos em breve. Até a próxima aula.